Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar os crimes contra a administração pública, previstos nos artigos 312 a 327 do Código Penal. Esse é um tema muito importante em concursos, porque envolve probidade administrativa, dever funcional e responsabilização penal de agentes públicos, em alguns casos, de particulares. Vamos direto ao ponto. Esses crimes protegem a administração pública, ou seja, a legalidade, a moralidade, a confiança e o regular funcionamento da atividade estatal. O Código Penal divide esses crimes em grupos. Os principais são crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração em geral, crimes contra a administração da justiça e crimes contra as finanças públicas. Mas, no trecho do edital, o foco principal está no intervalo dos artigos 312 a 327. Primeiro, precisamos lembrar do conceito de funcionário público para fins penais. Segundo o artigo 327, considera-se funcionário público quem, embora temporariamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Também se equipara a funcionário público quem trabalha em entidade paraestatal e quem presta serviço para empresa contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, em certas situações previstas em lei. Isso é muito importante, porque o conceito penal é mais amplo do que o conceito administrativo. Agora vamos aos principais crimes. O primeiro é o peculato. Artigo 312. Peculato ocorre quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desvia em proveito próprio ou alheio. Aqui há duas ideias principais: apropriar-se ou desviar. Exemplo: o servidor que tem acesso a valores da repartição e os utiliza em benefício próprio. Existe também o chamado peculato furto, quando o funcionário, embora não tenha posse do bem, subtrai ou facilita a subtração valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo. Outro ponto importante é o peculato culposo, quando o agente não quer o resultado, mas contribui para ele por negligência, imprudência ou imperícia. O segundo crime é o peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Aqui o funcionário se apropria de dinheiro ou utilidade recebidos por erro de outra pessoa no exercício do cargo. Exemplo: alguém faz pagamento indevido à repartição, e o servidor se apropria do valor sabendo do erro. Agora o artigo 313-A. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Esse crime ocorre quando o funcionário autorizado insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos em sistemas informatizados da administração, com o fim de obter vantagem indevida ou causar dano. É um crime muito atual, ligado à administração digital. No artigo 313-B, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Aqui o funcionário modifica ou altera sistema informatizado sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Agora vamos para a concussão. Artigo 316. Concussão é exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A palavra central aqui é exigir. Na concussão, a imposição, abuso da autoridade funcional. Exemplo: o agente público que exige dinheiro para praticar um ato que deveria fazer regularmente. Agora a corrupção passiva. Artigo 317. Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida em razão da função pública. Aqui as palavras-chave são solicitar, receber ou aceitar promessa. Na concussão, o agente exige. Na corrupção passiva, ele solicita ou recebe. Essa diferença é clássica em prova. Outro crime importante é a prevaricação. Artigo 319. Prevaricação ocorre quando o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A expressão decisiva aqui é interesse ou sentimento pessoal. Exemplo:
O servidor que deixa de dar andamento a um processo porque quer favorecer um amigo ou prejudicar desafeto. No artigo 319-A, temos a prevaricação imprópria, relacionada ao diretor de penitenciária ou agente público que deixa de cumprir dever de vedar acesso de preso ao aparelho telefônico ou similar. Agora o artigo 320, condescendência criminosa. Esse crime ocorre quando o funcionário, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Se não for competente para puni-lo, deixa de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou seja, é uma tolerância indevida diante da infração funcional de subordinado. Outro crime relevante é a advocacia administrativa. Artigo 321. Aqui o funcionário patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. É o caso do agente que usa sua posição funcional para defender interesse particular dentro da máquina pública. Temos também a violência arbitrária, cuja disciplina legal foi impactada por alterações legislativas e por normas específicas posteriores, e o abandono de função. Artigo 323, que ocorre quando o funcionário abandona o cargo fora dos casos permitidos em lei. O artigo 324 trata do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Ocorre quando o agente entra em exercício antes de satisfeitas as exigências legais, ou continua a exercer a função depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. O artigo 325 trata da violação de sigilo funcional. Esse crime acontece quando o funcionário revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em segredo, ou facilita sua revelação. Em determinados casos, a violação de sigilo pode causar dano à administração ou a terceiros. Por fim, o artigo 326 trata da violação do sigilo de proposta de concorrência, tema ligado ao procedimento licitatório, embora parte da disciplina hoje dialogue com legislação específica. Agora vamos reforçar um ponto essencial. Esses crimes exigem, em regra, vínculo funcional do agente com a administração, porque são crimes próprios. Mas, em algumas situações, o particular pode responder em concurso com o funcionário público, se souber da condição funcional e participar da prática delituosa. Outro ponto muito cobrado é a diferença entre concussão e corrupção passiva. Concussão: exigir vantagem indevida. Corrupção passiva: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Também é muito comum a cobrança da diferença entre peculato e furto. No peculato, há vínculo com a função pública e aproveitamento dessa condição. Agora vamos fazer um resumo final. Os artigos 312 a 327 do Código Penal tratam dos crimes contra a administração pública. Os principais são: peculato. Peculato mediante erro de outrem. Inserção de dados falsos em sistema. Modificação indevida de sistema. Concussão. Corrupção passiva. Prevaricação. Condescendência criminosa. Advocacia administrativa. Abandono de função. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Violação de sigilo funcional. O conceito penal de funcionário público é amplo e inclui quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Para a prova, guarde especialmente estas palavras-chave: peculato, apropriar-se ou desviar. Concussão, exigir. Corrupção passiva, solicitar ou receber. Prevaricação, agir ou deixar de agir por interesse ou sentimento pessoal. Se você dominar esses núcleos, já avança muito nas questões sobre esse tema. Chegamos ao final da nossa playlist completa de legislação para o concurso do Instituto Federal Catarinense. Ao longo dessa jornada, você estudou as principais leis do edital, compreendendo não apenas o conteúdo teórico, mas também a lógica por trás de cada norma, sua aplicação prática e os pontos mais cobrados em prova. Você passou pelo regime jurídico dos servidores públicos, entendeu a estrutura dos institutos federais, estudou a legislação educacional, os decretos importantes, o Código de Ética, além das leis voltadas à inclusão, igualdade e direitos fundamentais. Se você acompanhou todas as aulas com atenção,
revisou os conteúdos e manteve constância. Você construiu uma base muito sólida em legislação, que é uma das disciplinas decisivas para sua aprovação. Mas agora é importante reforçar: assistir às aulas é apenas uma parte do processo. A aprovação vem com revisão, prática de questões e disciplina diária. Volte nos pontos que você teve mais dificuldade, revise as leis, destaque os artigos mais importantes e treine com questões de provas anteriores. É assim que você transforma conhecimento em resultado. Lembre-se de que esse concurso é uma grande oportunidade, com excelentes salários, estabilidade e crescimento profissional. E a sua vaga não vai para quem sabe mais, vai para quem está melhor preparado no dia da prova. Aqui no canal Astra Educa, o seu caminho está organizado. Agora depende de você continuar, revisar e consolidar tudo o que aprendeu. Muito obrigado por ter acompanhado essa playlist e até o final. Te desejo uma excelente prova, com tranquilidade, foco e confiança. Boa sorte, concurseiro, e rumo à sua aprovação no Instituto Federal Catarinense.